Olá, eu sou Mari Costa, sou mentora de terapeuta, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acomete 100% das pessoas, mas em especial um grupo de pessoas que eu descobri recentemente que eu faço parte e que fez todo sentido eu ter me especializado nisso há muitos anos atrás. Eu vou falar sobre a síndrome do impostor, que acomete principalmente pessoas que têm superdotação. Sim, eu descobri recentemente que eu tenho superdotação e que isso foi um divisor de águas, tem sido um divisor de águas na minha vida. Ser inteligente é só a cereja do bolo da superdotação. É toda uma complexidade diferente da complexidade neurotípica. Então, estou me reaprendendo a viver ainda. E uma coisa que eu descobri, né, estudando sobre, fazendo cursos, é que a maior parte dos superdotados sofrem com a síndrome do impostor. Sabe aquele medo de não ser bom o suficiente? Exatamente. A maior parte dos superdotados não se vê tão inteligente quanto ele é. Por quê? Existem diversas características que fazem com que essa superdotação acabe sendo escondida. Por quê? O superdotado ele tem uma certa dificuldade de relacionamento, ele tem certa dificuldade em ser compreendido, não é? Porque as pessoas não entendem, não compreendem a linha de raciocínio, às vezes não tem a mesma capacidade intelectual para enxergar o que o superdotado está enxergando, então ele não tem validação e acaba se achando que ele é o errado, né? Ninguém está entendendo, só eu que estou entendendo, então talvez eu estou vendo errado. Não é? Talvez o problema é comigo e não com os outros. E aí, esse sentimento de inadequação, de que não é bom o suficiente, de que não merece, de que tem que estar sempre pedindo permissão, com medo de falar não, porque com medo de se destacar, né? Porque as pessoas vão julgar, vão fazer chacota, vão dar rasteira, né? Porque prego que se destaca é o que mais leva martelada, não é esse o ditado? Então, as pessoas, eles têm medo de ser censurado, né? Então, a síndrome do impostor acomete muito essas pessoas. E o que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é uma condição, não é uma doença, tá? Mas é uma condição que começou a ser estudada lá em 1978 por duas psicólogas que começaram a pesquisar por que mulheres que eram bem-sucedidas tinham sempre esse medo de não ser bom o suficiente, de serem descobertas como uma fraude, de acharem que o seu sucesso tinha vindo por causa da sorte ou porque alguém deu permissão para que isso acontecesse e não por causa da sua competência, da sua eficiência, né, naquilo ali. Elas começaram a entender que o contexto também contribuía muito. Nós fomos criados em uma sociedade machista, né? E que naquela época, ainda mais naquela época, não era admissível que uma mulher fosse mais inteligente que um homem. Não era admissível que uma mulher conseguisse ter mais resultado que um homem. Então, quando ela conseguia, né, vinha aquele sentimento: será que eu consegui ou será porque me deixaram conseguir? É sempre aquele medo. E a sociedade machista também obriga as mulheres a estudarem mais, né? Por exemplo, se tem uma vaga, ainda hoje é assim em muitos lugares, né? Se tem uma vaga ali que a exigência tem que ter uma graduação e falar inglês. Se chegar um homem ou uma mulher com o mesmo currículo, muito provavelmente o homem vai ser contratado apenas porque é homem. Para que a mulher tenha uma vantagem competitiva, ela já tem que chegar com uma pós-graduação, um espanhol, então ela tem que vir com mais qualidades, ela tem que se esforçar mais do que o homem apenas por ser mulher. Então isso aí já causa na gente aquela sensação de que nada do que a gente faz é suficiente, a gente tem que estar sempre fazendo mais, sempre fazendo mais, sempre fazendo mais. Depois esse estudo se expandiu e perceberam que 100% das pessoas, tanto homens quanto mulheres, passam pela síndrome do impostor em algum momento da vida, mas em algumas pessoas essa condição se torna realmente um problema. Na maioria das vezes é só um frio na barriga, tipo, foi convidada para uma entrevista, por exemplo. Nossa, por que eu? Será que eu vou dar conta? Não, mas e se eu falar alguma coisa, que eles perguntarem alguma coisa que eu não sei, e eles verem que na verdade eu não sei nada e tal. Então vem esse medo, mas não impede a pessoa de fazer. Isso se torna uma barreira, se torna um impedimento quando você precisa olhar
com mais carinho. É quando você precisa ver, encarar essa situação realmente como uma síndrome, que é algo que vai te trazer prejuízos no seu dia a dia. E a síndrome do impostor, ela tem origem na nossa crença de merecimento, que é lá a primeira crença que a gente desenvolve quando a gente nasce. Por quê? Quando a gente nasce, a gente quer o quê? Ser aceito. A gente quer merecer o cuidado dos nossos pais, das pessoas que vão ser os nossos tutores. Porque sem isso a gente não sobrevive, é simplesmente uma questão de sobrevivência. E se, a partir desse momento, a gente é criado numa família, num lugar em que o nosso merecimento é sempre questionado, se você não fizer isso, eu não vou gostar de você. A gente fica sempre sendo comparado com outras pessoas. O seu coleguinha da escola, seu irmão, sua irmã, seu primo, por que eles fazem e você não? Fulano passou em tal lugar e você não passou. Então essa comparação excessiva também faz com que a gente sempre se veja menor, sempre veja que a nossa capacidade é aquém do que realmente é. Então, esse sentimento vem crescendo e sempre que, estando em situações que isso é reforçado, a síndrome vai se tornando cada vez mais forte. Essa crença de não merecimento vai se fortalecendo, vai cristalizando aqui dentro da gente. E aí, as nossas ações são baseadas no não merecimento. Tipo, eu vou estudar muito porque eu acho que eu não tenho capacidade para passar. E às vezes você já sabe a matéria, às vezes você já estudou tudo que tem para estudar, mas você está se pressionando tanto que na hora da prova, se você for prestar um concurso, se você for prestar um vestibular, na hora da prova você fica tão nervoso ou nervosa que você não passa realmente. Porque você está colocando a pessoa além do que é necessário. Então, olhar para a síndrome do impostor faz com que a gente também se perceba, faz com que a gente entenda quem a gente é, entenda qual é o caminho que a gente já percorreu para estar aqui. Tem uma máxima, uma frase feita aí, uma frase de efeito, que é: você já sobreviveu aos piores dias da sua vida. E é verdade, sabe? Se agarre nisso. Nada que tenha acontecido, se você está aqui agora assistindo esse vídeo, porque você sobreviveu, porque você conseguiu. Então, nada do que pode acontecer pra frente vai ser tão ruim, vai ser algo que você não consiga superar, dificilmente. Muitas das vezes, o que a gente passa na nossa vida adulta, muitas vezes uma repetição de coisas que a gente já fez, que a gente fez ali no passado. Quantas pessoas vivem aí no mundo 75 anos repetindo o mesmo ano, não é? Então, muitas das vezes, tudo que você vai passar pra frente, daqui pra frente, são coisas que você já viveu. Se você não olha com compaixão para toda a sua história, isso vai continuar se repetindo, continuar se repetindo, continuar se repetindo, até chegar o dia que você vai se despedir desse mundo sem ter vivido plenamente tudo que você tem potencial para viver. Se você, assim como eu, tem uma inteligência acima da média, se você já foi diagnosticado, aprenda a lidar com isso. Aprenda a olhar para essa situação com interesse, com compaixão. Quando eu descobri, eu fiquei, nossa, quero saber tudo sobre isso. Depois eu fiquei pensando, como é que eu vou me encaixar agora? O que eu tenho que aprender? Como é que eu vou fazer para as pessoas me entenderem, para eu conseguir me viver no mundo neurotípico, já que agora eu sei da minha condição, o que eu preciso fazer para minimizar os impactos dela no dia a dia? Até que, isso bem recentemente, caiu a ficha. Eu falei, por quê eu tenho que me adequar? Olhando bem para a situação, sem falsa modéstia, quem é que carrega a humanidade nas costas? São as pessoas mais inteligentes. São as pessoas que têm uma maior capacidade de cognição, de intelecto, tem uma capacidade perceptiva, que uma característica muito forte do superdotado é ter uma alta sensibilidade. A inteligência vem de uma maior percepção do mundo. Então, são essas pessoas que fazem com que as outras enxerguem aquilo que parece óbvio, mas não é. E aí, a gente caminha, a gente vai em direção ao progresso, a gente vai em direção a uma maior compreensão do mundo. Então, por que é que eu tenho que me diminuir para caber, sendo que eu poderia, por exemplo, ensinar pessoas a aumentar a sua capacidade? Porque não tem como a pessoa se tornar superdotada, mas é possível que a pessoa desenvolva suas altas habilidades. Elas podem se tornar altamente habilidosas em algo. Por exemplo, todo mundo acha que Einstein,
o próprio Pelé, grandes personalidades de diversas áreas eram gênios, mas não se sabe. Pode ser que não, às vezes eles só tinham altas habilidades naquilo. Então é possível ser desenvolvida essa alta habilidade, desde que a pessoa tenha humildade para compreender que ela precisa aprender mais, que ela precisa se dedicar àquilo. Eu já estava caindo de novo na armadilha da síndrome do impostor, pensando, não, então agora eu tenho que estudar maneiras para que eu possa ser compreendida no mundo neurotípico, quando na verdade não. Os neurotípicos têm que aprender a me compreender. Como é que a gente pode ressignificar esse comportamento? Essa é a grande pergunta da síndrome do impostor, de como você sai da síndrome do impostor. Então, a partir do momento que você mergulha, que você se olha, você consegue entender a grandiosidade que existe dentro de você. Você começa a se autorregular. O que eu venho percebendo muito nos estudos sobre superdotação é que como as pessoas não se conhecem, não conhecem essa sua condição, elas também têm muita dificuldade na sua autorregulação. A gente faz isso de uma maneira empírica, porque uma das dificuldades do superdotado é que não tem pessoas que validem, que ajudem, que entendam. Eu mesma vou fazer 42 anos e agora que eu descobri, depois de muita terapia, de muita procura, de muito estudo, agora que eu descobri o que se passa comigo. Então, o que é, né? Quem dirá outras pessoas? Como é que elas vão saber lidar com essa condição se elas sequer sabem que existe? Porque existe aquele estereótipo, né, de que a pessoa superdotada é um gênio, é o Albert Einstein, não é aquela pessoa que fica na escola ali, o nerd que senta na frente e que depois cresce e abre uma grande empresa, um unicórnio, né, uma startup bilionária e depois descobre a cura do câncer e não sei o quê. Mas não é bem assim. Muitas das vezes, superdotado, na maioria das vezes, é aquela pessoa bagunceira do fundão, é aquela que ficava só conversando ou que dormia. Então, essa pessoa, às vezes, ela é desenganada. Os professores olham e falam assim, não, isso aí não vai pra frente não. Essa criança é problema, não vai dar certo. E aí, pela falta de compreensão, também pela falta de convivência, né? Quando meus pais, por exemplo, viviam trabalhando, eles não tinham tempo de me acompanhar assim tão de perto para entender. Aí a professora chegava e falava um negócio e eu acreditava. Então, e aquilo ia massacrando a gente, né? Sendo passado o tempo todo. Você é uma péssima aluna, você não sabe fazer isso, você não sabe nada, você não sei o que. Aquilo faz com que a gente busque internamente os recursos que a gente precisa. A gente começa a se regular, a gente começa a se autorregular e vai buscando soluções daqui, soluções dali, né? Tem 9 anos que eu estudo desenvolvimento pessoal. Isso me ajudou muito a passar por situações, né, que eu tenho estudado agora sobre superdotados, que eles passam e eu resolvi há muito tempo atrás com o desenvolvimento pessoal, mas sem saber da condição. Agora, sabendo, eu sei exatamente os pontos onde aquilo me ajudou. Por isso que eu resolvi começar a gravar esse vídeo, começar a trazer esse conhecimento, porque eu acho que eu sei pode te ajudar e pode ajudar muitas pessoas aí que você conhece nessa autorregulação. Então, espero que esse assunto tenha sido de valia para você. Espero que possa ter te ajudado, esclarecido um pouco. E toca no sininho, se inscreve no canal, porque logo mais já tem muito mais vídeos sobre esse assunto para te ajudar. Beijo em Lakesh.